Centro de triagem de Covid-19 de Criciúma vai fechar as portas a partir de dezembro e você vai ver também. Líderes da maioria dos países do mundo assumiram 2 importantes compromissos para salvar o meio ambiente e preservar a vida humana e dos animais. Nos Estados Unidos, 6 crianças receberam as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. A venda de produtos para animais de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais somente no ano passado. O centro de triagem de Covid em Criciúma será fechado a partir de 1º de dezembro. Tigre treina com portões abertos para receber calor da torcida antes do jogo decisivo em Belém do Pará. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje, quarta-feira, depois de feriado, aí, dia 3 de novembro de 2021. Um grupo de 103 países se juntou em um esforço liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia para reduzir as emissões dos potentes gases de efeito estufa, o metano, em 30% até 2030. O Brasil está entre os signatários do Compromisso Global do Metano. A iniciativa foi lançada pelo governo dos Estados Unidos. Mais de 100 países, também contando com o Brasil, concordaram em reduzir as emissões até 2030. Mas na lista não inclui países como a China, Rússia e Índia. 3 dos principais emissores do gás responsável por grande parte do aquecimento global. A sociedade sempre foi apresentada ao dióxido de carbono como o mais grave para o meio ambiente, mas não é. O metano passou a ocupar a liderança dos malignos do início da Revolução Industrial. Atualmente é lançado ao ar principalmente pelos gases emitidos pelos rebanhos, que crescem sem parar para alimentar o ser humano. Esses gases são os piores, mas a fumaça dos veículos aparece em segundo lugar, como objeto de preocupação. Existem vários outros, como a fumaça dos lixões, que também se multiplicam ao redor do mundo. A diferença entre os dois é que o dióxido de carbono, que é o que causa mais poluição, fica pelo menos 100 anos no ar. Já o gás metano é apontado como 80 vezes mais nocivo, porque embora permaneça apenas 12 anos na atmosfera, é mais rápido nos danos que causa. Hoje, em seu discurso, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que o novo compromisso assumido pela comunidade internacional é capaz de mudar o jogo no combate às mudanças climáticas. Segundo ele, os mais de 100 países representam 70% do PIB global e metade das emissões de metano na atmosfera. De acordo com o líder americano, isso não é apenas algo que temos que fazer para proteger o meio ambiente. Segundo ele, é uma enorme oportunidade para todos nós, com a criação de empregos. O cumprimento das metas climáticas é, além da garantia da vida, uma parte essencial da recuperação econômica global. Os líderes da maioria dos países do mundo assumiram hoje 2 importantes compromissos para salvar o meio ambiente e preservar a vida humana e também dos animais, para começar a promessa de zerar o desmatamento até 2030. Comprometidos com as florestas. Esta foi a posição de cerca de 100 líderes mundiais reunidos na COP26, a grande conferência da ONU sobre mudança climática. As nações globais lançaram nesta terça-feira grandes planos para acabar com o desmatamento em 2030 e reduzir as emissões de metano, dando início a negociações complicadas. Decidimos assinar o compromisso dos líderes pela natureza para que até 2030 tenhamos 30% das terras sendo declaradas áreas protegidas. Mas devo dizer hoje que não estamos esperando até 2030, estamos nos comprometendo a proteger 30% de nosso território como reserva em 2022, porque devemos agir agora. As a protected area in 2022, because we must act now.
Líderes de mais de 100 países assinaram a Declaração de Glasgow e prometeram frear e reverter o desmatamento e a degradação do solo. Juntas, as nações que assinaram um acordo abrangem 85% das florestas do mundo, o equivalente a uma área de mais de 33 milhões e meio de quilômetros quadrados. As medidas vão ser apoiadas por um fundo de 12 bilhões de dólares de dinheiro público, arrecadado por 12 países entre 2021 e 2025. Outros cerca de 7 bilhões de dólares vão ser de investimentos privados por mais de 30 instituições financeiras globais. As medidas devem apoiar atividades em países em desenvolvimento, como a restauração de terras degradadas, o combate a incêndios florestais e a defesa dos direitos das comunidades indígenas. Segundo a ONG Global Forest Watch, somente em 2020 a destruição de florestas primárias aumentou 12% em relação ao ano anterior. O Brasil, o berço da maior floresta tropical do planeta, teve 9,5% de aumento nas emissões de gases de efeito estufa neste período. A Fiocruz, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, iniciaram um estudo para a dose de reforço contra a Covid-19 em adultos no Brasil. No total, 9 mil pessoas vão participar desta pesquisa. O estudo elaborado pela Fiocruz, que conta com a participação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do Instituto DOR, irá avaliar a necessidade de aplicar uma dose de reforço em adultos. Como a cidade do Rio de Janeiro já está aplicando as doses de reforço em idosos de 60 anos ou mais, o novo experimento será direcionado para a faixa etária dos 18 a 59 anos. Devem participar do experimento 9 mil pessoas. Para ser voluntário, é preciso ter acima de 18 anos, morar no município do Rio de Janeiro e ter completado o esquema vacinal com qualquer imunizante aplicado em 2 doses, como AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer, há pelo menos 6 meses. Após a aplicação, o voluntário será acompanhado por 1 ano para testes de anticorpos e reagentes. A previsão é que os primeiros resultados preliminares sejam coletados no início do ano que vem. Uma servidora pública de Criciúma foi afastada por aplicar, segundo as informações da própria administração municipal, por engano, uma dose da vacina contra a Covid-19 em uma criança de 6 anos. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, falou através das suas redes sociais do caso da menina de 6 anos que recebeu, por engano, uma dose contra a Covid-19. O caso aconteceu em outubro no bairro Santa Bárbara, quando a criança foi receber a vacina da gripe. Até então, o governo não havia se pronunciado e o prefeito usou o espaço para afirmar que a ação se tratou de um engano e que a criança está sendo monitorada. Uma mãe levou uma criança, uma menina, para tomar a vacina da gripe. Um erro humano. Foi ali e acabou aplicando uma vacina da Covid-19. Só falta dizer que agora estamos furando a fila aqui em Criciúma, né? Só falta denunciar o prefeito, o secretário e a sua equipe do Ministério Público por improbidade administrativa. Meu Deus do céu, um erro humano. Uma equipe que nós temos, capacitada que nós temos, que até agora já aplicamos mais de 311 mil vacinas. Um erro humano que não causa dano nenhum à saúde desta menina. E se fosse o menino também, não teria problema. Ao invés de enaltecer o trabalho da nossa equipe da saúde, que trabalhou no sábado, que trabalhou no domingo, que trabalhou em horário estendido, que fez campanha, que deu o melhor de si para salvar vidas de pessoas, ficam aí quase que crucificando. Meu Deus do céu, até parece que aqui ninguém erra, né? Parece que são todos perfeitos. A vacina aplicada na criança foi a da Pfizer, que está iniciando os testes em crianças entre 5 e 11 anos para determinar a dose apropriada. Mas ainda está na fase inicial de estudos e não está liberada para aplicação no Brasil. E se aqui foi engano, nos Estados Unidos hoje, 6 crianças receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 começou para crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos.
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendaram o uso do imunizante da Pfizer-BioNTech para essa faixa etária na terça-feira, depois que a Agência Nacional de Medicamentos havia emitido uma autorização para o procedimento na semana passada. Imediatamente após o anúncio, um pequeno grupo de 6 crianças recebeu a primeira dose em um hospital de Connecticut. Agora posso ir a vários lugares, como jogos de beisebol ou hóquei. Posso ir ao cinema, é um passo mais perto de estar totalmente vacinado. Eu poderia chorar só de pensar neste momento, porque esperamos muito tempo para que nossos filhos recuperassem um pouco do senso de normalidade. O medicamento será administrado em 2 injeções, de 10 microgramas cada, menos do que os 30 microgramas que os grupos de mais idade recebem por dose. Embora crianças de 5 a 11 anos tenham menos probabilidade de desenvolver casos graves de Covid-19, houve quase 2 milhões de infecções e mais de 8.300 hospitalizações de crianças dessa idade nos Estados Unidos. A Pfizer informou que sua vacina foi 90,7% eficaz na prevenção de formas sintomáticas da doença nas crianças. Além de protegê-las contra a doença, a vacinação deve ter outros benefícios, como menos suspensões de aulas e uma possível redução na transmissão da epidemia para a população em geral. A seguir, Centro de Triagem irá fechar as portas em dezembro em Criciúma. Com a diminuição dos casos de Covid na cidade, a Secretaria de Saúde informou hoje que o Centro de Triagem de Covid em Criciúma será fechado a partir de 1º de dezembro. O Centro de Triagem de Criciúma contra a Covid-19 está prestes a fechar as portas. De acordo com a Secretaria de Saúde, o número de casos que estão chegando não é mais o suficiente para manter a estrutura aberta, que funciona onde era a antiga Unidade de Saúde Central, em frente ao Hospital São José. Em setembro, a estrutura que atendia 24 horas desde o início da pandemia passou a ter horário reduzido de atendimento. Em junho, o número de atendimentos caiu para 8.974, em julho para 5.922 e a redução mais significativa foram nos meses seguintes, chegando a 3.252 atendimentos somente no mês de outubro. O Telecovid e todas as unidades básicas de saúde são os locais preparados para atender as suspeitas de casos de Covid-19 a partir do encerramento da atividade. O Centro de Triagem de Criciúma passou a funcionar em março de 2020 e chegou a atender mais de 200 casos por dia. No local, aqueles com suspeita da doença passavam por uma triagem específica e já eram realizados, quando possível, os testes rápidos. O segundo tipo de câncer que mais é comum entre os homens é o da próstata. Estimativas apontam que essa seja a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve tumores malignos. A previsão é de que 65 mil novos casos a cada ano aconteçam, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer. Essa é a realidade que o Novembro Azul busca mudar. O objetivo da campanha é ampliar a consciência sobre a importância do diagnóstico precoce para que a doença seja descoberta quando ainda dá tempo de tratar. O segundo tipo de câncer mais comum entre os homens é o de próstata. Estimativas apontam que essa seja a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve tumores malignos. A previsão é de 65 mil novos casos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer. Essa é a realidade que o Novembro Azul busca mudar. O objetivo é ampliar a consciência sobre a importância do diagnóstico precoce para que a doença seja descoberta quando há chances de tratamento.
Em muitos casos, não tem como você evitar, às vezes, que o indivíduo terá um câncer de próstata, né? A questão, por exemplo, herança familiar, genética, é muito importante, né? Então, ele vai acabar desenvolvendo essa patologia. Entretanto, se ele fizer exames rotineiros uma vez ao ano, né? E como que a gente recomenda isso? A gente recomenda isso para todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, né? E a partir dos 45 anos de idade para os homens que têm fatores de risco, que a gente chama, né? Então, se eles fizerem esses exames precoces, avaliações rotineiras, né, uma vez ao ano, ele pode fazer o diagnóstico precoce da patologia. Fazendo o diagnóstico precoce, ele vai poder tratar. Durante todo o mês de novembro, várias ações serão realizadas no mundo todo para ampliar a consciência da população masculina sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A única forma de garantir a cura da doença é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, quando a gente fala em números gerais de câncer de próstata, dos cânceres de próstata diagnosticados precocemente, aproximadamente 90% deles podem ser curados. Veja que é um índice muito importante, mas se o diagnóstico for precoce, entendeu? Então, se você não fizer o diagnóstico precoce, esses índices de cura vão cair, independente, às vezes, da forma de tratamento, né? Então, por isso que a gente insiste tanto nisso. Depois de muito tempo sem ir a consultas de rotina e de cuidar da própria saúde, seu Girley levou um susto ao descobrir um câncer de próstata. Hoje ele está bem e aprendeu uma lição com tudo que passou. A saúde não pode ser deixada de lado. Meu aconselhamento para todos os homens é que leve isso a sério, porque o câncer é muito terrível. Eu vi assistir conhecidos meus que morreram com exame disso, tomando não sei o quê, e foi muito tarde tentar, e não dava mais tempo. Então, tiveram morte por causa disso. E conheci outros que fizeram a retirada da próstata em tempo e que estão bem, como eu também estou bem, né? Ótimo, assim. Eu acho que a vida tem outros valores a ser considerado, né? Não é só essa questão de a próstata ser uma coisa assim, que você parece que se perdeu, o mundo se acabou. Não se acabou, estou aqui, estou vivendo. Agora estou aposentado, estudando, por alternativa, querer estudar. E eu estou muito feliz de ter vencido. Eu costumo dizer que quando você tem informação sobre alguma coisa, você perde o medo, você perde o tabu, né? Então o importante é você ter informação. Então a gente poder passar isso para a população e falar sobre isso que é muito importante. Porque às vezes a gente tem que até puxar um pouquinho, né? O homem, como tem essa situação, de quase então de dizer, olha, o senhor não está cuidando só da sua saúde, a saúde da sua família, né? Porque o homem, né, às vezes ele pode, né, a família dele, ele tem esposa, filhos, netos, né? Então é o bem-estar de todos. Trabalhar com o mercado pet sempre foi um bom negócio, mas os números estão melhorando cada vez mais. A venda de produtos para animais de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais no ano passado, mais que a linha branca dos fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Um vestido cheio de detalhes, chapeuzinho e até colar. O mercado pet se aprimora a cada dia e, por consequência, fatura cada vez mais. Aqui nessa confecção de luxo para pets, há produtos que variam de R$50 a R$500, às vezes até mais, como é o caso dessa bolsa aqui, que no varejo chega a custar R$600. E olha, clientela para isso é o que não falta. Segundo dados do IBGE, há cerca de 48 milhões de domicílios com pets, cães ou gatos, que são os animaizinhos que mais movimentam esse mercado. Segundo o Instituto Pet Brasil, no ano passado o setor movimentou quase 41 bilhões de reais, valor bem maior do que o faturamento da linha branca, que somou cerca de 29 bilhões de reais em todo o ano de 2020, com a venda de produtos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo.
Há 8 anos, esta estilista, que trabalhava com moda infantil, resolveu se especializar em confecção pet de luxo. E o negócio deu muito certo. A gente segue exatamente o que a indústria do fashion faz com os humanos e aí a gente reproduz, adapta para os nossos pequenos. A gente escolhe todos os materiais, todos os aviamentos extremamente luxuosos, com brilho, com pelúcia, e aí a gente traz para dentro da nossa coleção. A Mana distribui as peças produzidas na fábrica em São Paulo para pet shops de todo o país. E a Jéssica é uma cliente especial. Tutora de vários pets, ela é super adepta desse mercado. A gente procura sempre deixar elas bonitinhas, principalmente quando chega a parte assim de datas comemorativas, principalmente um Natal, um Ano Novo. Então isso aí acaba a gente colocando. A gente também não quer uma roupa nova, então assim, para eles também vale a pena um gasto, né? Por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, os pets têm tomado um lugar muito especial dentro dos lares brasileiros. Aliás, já tomou. Hoje o pet é considerado como um filho mesmo nas famílias. É exatamente assim que a Jéssica pensa. Cuida dos bichinhos como filhos. É um animalzinho, mas a gente tá na família e então a gente quer que ele viva bem, pelo menos. É o mínimo que a gente pode dar para ele, já que a gente assumiu essa responsabilidade. Então é responsabilidade de filho e é gasto de filho também? O gasto principalmente, né? O gasto com veterinário, o gasto com vacinas. E o gasto com luxo, mas sempre pensando no bem-estar do animal. O pet, ele deita, ele rola, ele pula, ele brinca e ele precisa, ao usar uma roupa, ele precisa ter a liberdade para poder expressar todos esses movimentos naturais. Segundo esta médica veterinária especialista em comportamento animal, o conforto é o primordial. Qualquer conduta que você tenha que traga um desconforto para esse animal, eu acho que já não é algo que vale a pena você seguir. Por isso, a equipe da Mana realiza estudos para adaptar as peças. Diferentes aberturas, tamanhos de cava, tamanhos de barriga, tamanhos de pescoço, adaptações como esta, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, você consegue encontrar aqui, olha, uma adaptação específica que eu adapto o velcro do tamanho que eu quero. Quando a gente vê que o animal ele se sente confortável com a roupa, quando a gente vê que ele está super à vontade, isso para mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. E aí não importa o preço? Não, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, não tem, nesse ponto a gente não pensa na questão do dinheiro. E se o conforto for priorizado, está tudo certo. Segundo a doutora Viviane, não tem problema mimar os pets, mas vale o alerta. Do meu ponto de vista, quando você coloca o cachorro para dormir na sua cama, quando você está com ele o tempo todo fazendo companhia, fazendo carinho, brincando, saindo, passeando, mas permitindo que ele manifeste o comportamento natural dele, não tem problema nenhum em você ter uma relação onde você considere ele um filho, mas não se esqueça de que ele é um cachorro, de que ele é um gato e como tal, ele vai fazer coisas de cachorro e vai fazer coisas de gato. Aí a relação ela fica saudável. A seguir, Tigre abre os portões para receber a força da torcida antes da viagem para Belém do Pará. O Criciúma abriu os portões para receber a torcida. O treino começou agora há pouco e essa foi uma iniciativa da direção e do técnico Cláudio Tencati para dar forças para a equipe buscar a Série B.
Para deixar o elenco tricolor mais próximo do torcedor, a direção do Tigre e o técnico Cláudio Tencati resolveram abrir os portões do Majestoso para o treinamento de hoje. A atividade será comandada agora no final da tarde, começou às 5h30 e é uma forma de motivar a equipe antes do duelo decisivo frente ao Paysandu no sábado às 4h da tarde em Belém do Pará. O Tigre soma 6 pontos na classificação e, para garantir o acesso para a Série B de 2022, precisa de uma vitória contra o Papão e o Ituano precisa vencer o Botafogo da Paraíba. Para o goleiro Gustavo e capitão da equipe, a obrigação do elenco é fazer a sua parte. A gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que vencer o jogo, né? É um jogo difícil contra o Paysandu joga em casa, mas nós temos totais condições de ganhar o jogo, né? Nossa equipe está bem focada. E o nosso pensamento é somente em ganhar o jogo, a gente não está pensando na outra partida, né? A gente sabe que a gente depende de um resultado lá, mas a gente acha que é muito provável, até porque o Ituano ele depende também de um resultado para ir para a final, e eu acredito que eles não vão querer ficar de fora da final, né? É uma oportunidade para eles, vão estar jogando em casa, então o pensamento é só em fazer o nosso resultado e confiar que do outro lado vai vir coisa boa. Lembrando que o elenco viaja nesta quinta-feira e a partida decisiva do acesso acontece sábado às 4 da tarde. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região de hoje, agradecendo você pela companhia. É claro, você pode seguir essas e outras matérias, acompanhar através das nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube, também o seu canal de comunicação com a gente. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.